Olá, a gente tem aqui uma pilha de notícias das últimas 24 horas de várias fontes, tanto do Brasil quanto de fora. Pois é. E nosso objetivo hoje é tentar atravessar um pouco esse ruído todo e entender as grandes histórias que estão moldando o Brasil agora, nesse finalzinho de 2025. Exato. O que conecta, por exemplo, a fuga quase de cinema de uma figura pública, uma onda de calor histórica e, do outro lado, a promessa de um prêmio bilionário na loteria. E como esses eventos, que parecem, assim, totalmente desconexos, na verdade, revelam as mesmas tensões, as mesmas realidades do país neste momento. Vamos mergulhar nos detalhes para encontrar esses padrões, né? O significado por trás das manchetes. Ok, vamos lá. Vamos começar pelo grande drama do dia, que parece mesmo saído de um roteiro de filme. É bem cinematográfico. Um ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, foi preso no Paraguai. Ele estava tentando fugir do Brasil. A notícia em si já é forte, mas, olha, os detalhes são a melhor parte. Exato. Porque a história vai muito além do indivíduo, né? Vamos só lembrar o contexto. O Vasquez foi condenado pelo STF por envolvimento numa trama golpista e também por ações para interferir nas eleições de 2022. Certo. Ele estava em prisão domiciliar, usava a tornozeleira eletrônica. Aí, na madrugada de Natal, ele simplesmente rompe o equipamento e foge. A prisão no Paraguai é a culminação disso tudo. E não é um caso isolado, né? As fontes comentam isso. Não, de jeito nenhum. O que as fontes mostram é que ele não está sozinho. Existe um padrão de figuras ligadas ao governo anterior, como a ex-deputada Carla Zambelli, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, que também saíram do país para, basicamente, evitar a justiça. E os detalhes dessa fuga são o que a tornam tão memorável. É quase surreal. Ele usou um passaporte falso com o nome Júlio Eduardo. Júlio Eduardo? Tava com um cachorro pitbull dele, tinha até saco de ração no carro. E o mais bizarro de tudo, ele carregava uma carta escrita em espanhol, alegando que tinha um câncer no cérebro que impedia ele de falar e de ouvir. É uma performance, né? Totalmente. Fica difícil saber onde termina o desespero e onde começa o puro teatro. Pois é, e aí a gente entra numa outra discussão, sabe? Sobre o que isso significa para o Estado de Direito. Essa performance toda, ela tem um nome, ou pelo menos uma consequência no jargão jurídico. Ah, é? As fontes trazem um conceito-chave aqui, que é a fuga do distrito da culpa. Pensa assim, para a justiça, quando a pessoa foge, ela não está só tentando escapar da punição. Entendi. Ela está, ativamente demonstrando que não respeita o processo legal, que não vai se submeter às decisões da corte. É um recado bem claro para o sistema. E a resposta do sistema, pelo que a gente viu, foi igualmente clara. O ministro Alexandre de Moraes converteu a prisão domiciliar dele em preventiva, que é um regime muito mais severo. Exatamente. Então a tentativa de escape, na prática, acabou piorando a situação dele. A fuga se torna a justificativa legal para uma medida mais dura. E isso nos diz algo importante. Para mim, o que chama atenção não é nem a fuga em si, mas os detalhes. São quase amadores, como você mesma mencionou. Sim. Isso sugere um nível de desespero ou talvez, uma arrogância que sobrou de quem por muito tempo se sentiu acima da lei e achou que nunca ia ser pego. Será que é um reflexo daquela impunidade que marcou uma era chegando ao fim? Idade, né? A sensação é de que um cerco está se fechando, pelo menos para algumas figuras. Sem dúvida. Mas, enquanto o país acompanha todo esse drama político, tem um outro tipo de cerco se fechando sobre todos nós. Um do qual não dá para escapar atravessando a fronteira. O país está literalmente fervendo. E essa não é uma forma de dizer, né? É literal. As fontes são unânimes, a região sudeste está sob um alerta vermelho de onda de calor, e isso deve durar pelo menos até o final do ano. E os números são impressionantes. A cidade de São Paulo, por exemplo, quebrou um recorde de temperatura para o mês de dezembro, um recorde que já durava 64 anos. Bateu 36,2 graus Celsius. Nossa, 64 anos. Peraí, então a gente não tá falando só de um dia quente de verão, de praia lotada, quando as fontes mencionam que o Rio de Janeiro, com 40 graus,
está registrando cerca de 450 atendimentos de saúde por dia ligados ao calor. Isso é muita coisa. É um sistema público sob um estresse real agudo. Exato. Sem dúvida. E isso se conecta com outro dado que é bem alarmante, que uma das reportagens traz. O governo de São Paulo já emitiu um alerta para a população economizar água. Ah, sim, por causa do Cantareira, né? Exatamente. O motivo é que o sistema Cantareira, que é o principal reservatório da região, está com um nível baixo. De repente, uma onda de calor deixa de ser uma notícia sobre meteorologia e vira uma crise de saúde e potencialmente de abastecimento. E bem no meio dos feriados, a conexão é direta. E qual é a explicação para um calor tão extremo assim, tão persistente? As fontes explicam que é uma combinação de fatores. Basicamente, a gente tem uma massa de ar muito quente e seca estacionada sobre a região. Ok. E junto com isso acontece um fenômeno que os meteorologistas chamam de bloqueio atmosférico. Imagina, tipo, uma tampa gigante de alta pressão no céu. Uma tampa. É uma tampa. Ela é tão estável e pesada que simplesmente impede a chegada de frentes frias, que são as que trariam chuva e alívio, né? A tampa bloqueia a mudança no tempo. O que me parece uma desconexão bizarra é o seguinte: a gente tem esse drama político com perseguição, fuga, prisão, tudo coberto com um senso de urgência enorme pela mídia, pelo público. Sim, todo mundo falando disso. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma emergência climática real, que afeta a saúde, a água, a vida de milhões de pessoas, mas que não parece ser tratada com a mesma urgência visceral, sabe? É um ponto crucial. O que as fontes revelam é justamente essa desconexão que é perigosa. A verdadeira crise não é só a temperatura recorde, mas a nossa aparente incapacidade de tratar a emergência climática com a mesma prioridade de um escândalo político. Exato. Um evento como esse deixa de ser um fato isolado e se torna parte do nosso cotidiano. É um estresse constante sobre a infraestrutura do país, dos postos de saúde até os reservatórios de água. É a nova realidade se impondo, cara. E essa sensação de estar no limite, seja pelo calor, pela falta da água, isso se conecta diretamente com a pressão que as pessoas sentem no bolso. Com o calor e a política em ebulição, como é que fica a situação financeira do brasileiro? Pois vê. Duas notícias que saíram hoje parecem apontar para direções, assim, completamente opostas. Exato. De um lado, a gente tem uma notícia sobre uma mudança sistêmica estrutural. O governo definiu o novo salário mínimo para 2026. Vai ser de R$ 1.621. Certo. É um reajuste que segue a nova política de valorização, que considera a inflação e também o crescimento do PIB. E qual o impacto real disso? Porque parece um aumento pequeno no dia a dia, né? No individual, talvez, mas no coletivo o efeito é gigantesco. E a gente tem um dado bem concreto sobre isso. Quem faz essa conta é o Diese, que é o principal centro de pesquisa econômica ligado aos sindicatos no Brasil. Ou seja, a análise é focada no impacto para o trabalhador. E o que eles dizem? Eles estimam que esse reajuste vai injetar quase 82 bilhões de reais na economia ao longo do ano. 82 bilhões? É, porque o mínimo não afeta só quem recebe o salário, mas também milhões de aposentadorias, pensões, benefícios sociais, que são todos atrelados a ele. Mas 82 bilhões é um número que impressiona. As fontes trazem o contraponto. Alguém argumenta sobre o risco de inflação, que essa injeção de dinheiro pode causar, ou o peso disso para o pequeno comerciante, que tem que arcar com esse custo? É uma ótima pergunta. Embora as fontes de hoje se concentrem mais no impacto positivo do consumo, esse é o debate clássico sobre o salário mínimo. A crítica, geralmente, vem de setores empresariais. Certo. Eles argumentam que um aumento acima da inflação pode gerar pressão de custos, principalmente em pequenas e médias empresas, e também informalidade. O governo e os sindicatos, por outro lado, defendem que o ganho de poder de compra aquece a economia de uma forma que o benefício supera esses riscos. O que a gente tem aqui é uma aposta, né? Numa política de fortalecimento da base da pirâmide. Ok, então essa é uma das realidades econômicas, a melhoria gradual, coletiva. E qual é a outra, que aponta na direção oposta? É a fantasia. A solução mágica individual e instantânea, a mega da virada. Ah, sim. Que este ano promete um prêmio de R$ 1 bilhão. É a esperança toda concentrada num único bilhete de loteria. Enquanto o salário mínimo representa um pequeno passo para milhões,
A mega representa um salto quântico para uma única pessoa. É o contraste total entre a realidade e o sonho. Exato. E um dos artigos traz um contraponto fascinante a esse sonho. Mesmo um prêmio bilionário não é a garantia de segurança. Como assim? Estudos internacionais mostram que uma porcentagem significativa de grandes ganhadores de loteria acabam indo à falência em poucos anos. Sério? Sim, por má gestão, pressão de familiares, falta de planejamento. Isso nos força a pensar sobre o que realmente significa segurança financeira. É o aumento constante e coletivo, como o do salário mínimo, ou é a chance infinitesimal de um ganho individual massivo? As duas notícias, lado a lado, dizem muito sobre nossas esperanças e realidades. E claro, o Brasil não existe numa bolha, né? Enquanto tudo isso acontece por aqui, o tabuleiro geopolítico global continua se movendo. Duas manchetes internacionais das últimas horas chamam muito a atenção. Com certeza. A primeira é o encontro marcado para este domingo entre o presidente ucraniano Zelensky e o ex-presidente americano Donald Trump para discutir o fim da guerra. E a forma como o encontro é noticiado já diz tudo. As agências de notícias destacam uma declaração atribuída a Trump, que teria sido bem direta. Ele teria dito que o líder ucraniano não tem nada até que eu aprove. Nossa! Isso mostra uma personalização extrema da política externa. O destino de uma nação em guerra pode depender do aval de um único homem, e não de tratados ou de alianças institucionais. Mas o que significa na prática não tem nada até que eu aprove? Isso é tipo uma tática de negociação de empresário aplicada à geopolítica? Qual é o risco real de uma abordagem assim? O risco é a total imprevisibilidade. As alianças se tornam frágeis, baseadas em relações pessoais, e não em interesses estratégicos de longo prazo. Para a Ucrânia, isso significa que o apoio vital dos Estados Unidos pode ser ligado a concessões que talvez o país não queira fazer. Complicado. E claro, os outros jogadores reagem imediatamente. A Rússia, por exemplo, já se posicionou. Fontes do governo russo citadas nas reportagens acusam o Ocidente de sabotar um possível plano de paz que poderia ser proposto por Trump. Eles tentam se pintar como vítimas de um Ocidente intransigente. Ou seja, cada movimento é calculado para minar a unidade do outro lado. E a segunda notícia internacional que você mencionou também fala de narrativas conflitantes. Exatamente. Os Estados Unidos bombardearam posições do Estado Islâmico na Nigéria. O fato é um só. Houve um bombardeio. Mas a história contada sobre ele é dupla. Como assim? Do lado americano, Trump justifica a ação como uma defesa dos cristãos da região. Uma narrativa que tem um apelo muito forte junto à sua base eleitoral religiosa. E a versão nigeriana? Completamente diferente. O governo da Nigéria, através do seu ministro das Relações Exteriores, descreve a ação como uma operação conjunta, planejada entre os dois países. Ah, conjunta. E afirma que ela não teve qualquer motivação religiosa específica. O foco para eles é o combate ao terrorismo. Isso é fascinante. A mesma ação militar é vendida como uma coisa para o público interno americano e outra completamente diferente para o parceiro estratégico na África. Exato. O que isso nos diz sobre a confiabilidade das declarações oficiais em zonas de conflito? Olha, nos diz que a primeira versão de uma notícia internacional quase nunca é a história completa. Cada governo constrói a narrativa que serve aos seus interesses domésticos e geopolíticos. Faz todo sentido. Para a política interna americana, a defesa dos cristãos é uma justificativa poderosa. Para o governo nigeriano, admitir uma intervenção americana com base religiosa seria politicamente explosivo num país com uma população dividida, entre cristãos e muçulmanos. Então, enquadrar como uma operação conjunta contra o terrorismo reforça a soberania e a parceria, evitando tensões internas. É um lembrete, sabe, de que a gente precisa sempre buscar múltiplas fontes para entender o que realmente está acontecendo. Então, para a gente amarrar tudo que vimos hoje, a gente tem um sistema político lidando com as consequências dos seus atos, com a fuga e a prisão de uma figura simbólica. Sim. Uma sociedade enfrentando os impactos físicos e muito reais de um clima cada vez mais extremo. E uma população navegando entre a realidade econômica, de um reajuste gradual, e o sonho da sorte grande. As fontes de hoje nos mostraram pessoas e sistemas tentando escapar de várias coisas. Da justiça, do calor insuportável,
da dificuldade financeira. Fica claro que as tentativas de escape individual, seja atravessar uma fronteira, ligar o ar-condicionado ou comprar um bilhete de loteria, elas têm limites, né? E muitas vezes são insuficientes. Pois é. A pergunta que as fontes de hoje colocam na mesa para a gente é: o que acontece quando a gente percebe que, para os maiores problemas, a única saída não é individual, mas coletiva? É algo para se pensar.